E o Senhor foi me dando essa palavra de uma forma diferente, como eu pensava. Eu sabia o que Ele gostaria de falar, mas eu imaginei de outra forma. Mas Ele é o Senhor. E é do jeito dele, não é o nosso. É o que Ele quer falar, não é o que eu quero falar. Então, essa noite, o tema é hora de afiar a lâmina do seu machado. É hora de afiar a lâmina do nosso machado. Lá em Eclesiastes, não precisa abrir ainda não. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, diz que trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Olha que coisa rica que o Senhor fala para nós. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Amém? Eu sei que nós não temos o hábito ou de pegar um machado, né? Mas quando o Senhor estava falando comigo, eu lembrei de quando a gente vai cortar a carne, né? Que a gente compra aquela peça inteira, que faz tempo, né? Não sei como é que estão os irmãos, mas faz tempo que nós não compramos uma peça inteira. Mas quando a gente compra aquela peça inteira e você pega aquela faca que não está amolada, parece que você está cortando do avesso, assim, ao contrário. E você passa e não vai. Mas aí você para um minutinho ali, você afia, e aí você vai passando e vai cortando. Então esse texto traz para nós essa direção. Uma direção sobre sabedoria. Porque nós estamos às vésperas aí de uma virada de ano. Então nós precisamos olhar para o nosso machado e entender que assim, é preciso parar para afiar ele. Amém, irmãos? E não tem como chegar agora, nesse período, às vésperas da virada de ano, e não fazer uma análise sobre a nossa vida. Nós precisamos fazer uma análise pessoal nossa. Aqueles que são casados, fazer uma análise conjugal. Aqueles que estudam sobre os estudos. Aqueles que trabalham, fazer uma análise profissional. Mas, principalmente, uma análise espiritual. É isso que nós vamos trabalhar muito essa noite, fazer essa análise espiritual. Por quê? Porque é mais um ano que se encerra, é mais um ciclo que se encerra, e é outro que começa, e não é à toa. Se nós olharmos para aqueles que estão mais atualizados, quando fechamos o ano, quer dizer o quê? Que a Terra terminou de dar a volta no Sol. Então, assim, são ciclos, estações que estão se encerrando. E que essa semana agora, que está começando, a partir de quinta-feira, começa-se um novo ciclo. Começa-se uma nova história. Só que para muitas pessoas, o ano só vai ser bom se a pessoa ganhou dinheiro. O ano só é bom se ela ganhou dinheiro. A análise dela é essa: eu ganhei dinheiro, o ano foi bom. Eu fui promovido, o ano foi bom. Eu consegui comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, então o ano foi bom. Eu consegui fazer a viagem dos sonhos, então o ano foi bom. Tem muitas pessoas que fazem a análise baseado em cima do que é palpável, daquilo que pode se pegar. Só que muitas pessoas acabam tendo esse pensamento embasado no quê? Em bens materiais, em finanças, em conquistas.
Ou seja, o materialismo é o ponto principal de muitas pessoas, irmãos. O materialismo, isso que é palpável, é o que dita a regra na vida de muitas pessoas e é assim que elas fazem a análise sobre o seu ano. Porém, irmãos, não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus enxerga, porque Deus não olha como o homem olha. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 6, Samuel recebe uma direção de Deus de ir até a casa de Jessé. E Deus fala para Samuel, Samuel, você vai lá porque você vai ungir o novo rei. Será um dos filhos de Jessé. E ele vai até a casa de Jessé. E quando ele chega lá na casa de Jessé, Jessé lhe chama os filhos, e a palavra de Deus diz que, versículo 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Eliabe era o mais velho. Então Samuel olha para Eliabe e pensou, com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. Ele olha para aquele rapaz alto, o mais velho, com uma postura de soldado, porque ele já era um soldado. Aquele cara forte, provavelmente, alto. E na cabeça, na linha de raciocínio humano, ele falou, é esse aqui que eu vou ungir. É esse aqui que o Senhor escolheu. Só que a palavra de Deus diz que, no versículo 7, contudo, Deus respondeu para Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Olha que forte isso, irmãos. Não considere pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que muitas vezes o teu ano financeiramente foi muito bom, a tua conta está cheia, você conseguiu adquirir alguma coisa, você conseguiu fazer uma viagem, sei lá o que aconteceu, mas Deus olha e fala, então, mas isso tem te afastado de mim. E eu não estou fazendo uma apologia para que você não venha ganhar o seu dinheiro. É muito bom ganhar o dinheiro. É muito bom você conquistar as suas coisas, comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa. É tudo muito bom. Mas o nosso ano não pode ser baseado em cima disso. O profeta recebe do Senhor assim, olha, não considere isso porque eu o rejeitei. E o Senhor continua dizendo, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser mais profundos em Deus para que nós venhamos fazer uma análise real do nosso ano. Amém? Isso quer dizer, irmãos, que pode ser que o teu ano financeiramente não foi legal, pode ser que você tenha ficado no vermelho. Pode ser que você esteja passando um momento difícil, até desempregado. Pode ser que você não conseguiu comprar nada e nem fazer uma viagem simples. Mas isso não quer dizer que o teu ano foi ruim. Isso não quer dizer que o teu ano foi péssimo, não. Porque nós vamos olhar de forma diferente, com uma profundidade no Senhor. O nosso Deus é um Deus didático. É um Deus que nos ensina. E se nós olharmos para a parte física, irmãos, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, você se alimentou, não se alimentou esse ano? Glória a Deus. E não é só a comida. Porque Deus nos deu também a saúde para que nós pudéssemos comer. Quantas pessoas estão vivendo com sondas? Meu tio sabe muito bem disso, né? Quanto tempo, quantos anos a tia ficou por sonda? Olha,
Nós temos uma casa, seja ela simples, seja ela grande, pequena, mas nós temos uma casa, nós temos o nosso lugarzinho, o nosso aconchego. Recebemos a Helena agora, né? Veio com saúde, uma bênção. Dinheiro compra aquilo? Não. Tem um rapaz, que eu vejo os vídeos dele, quem já viu aquele Nick, ele acho que é australiano, que ele não tem os dois braços e as duas pernas, acho que é australiano ele, se eu não me engano. Mas tem um brasileiro, um menino, um jovem, e ele é igualzinho, ele não tem os braços, ele não tem as pernas, e ele dá palestra motivacional. Olha só, irmãos, um menino, um rapaz que depende 100% das outras pessoas. E ele ensina muitas coisas preciosas que muitas vezes nós nos abatemos. Nós que temos braço, pernas. Então olha quanto é mais profundo a análise que nós temos que fazer sobre esse ano. Você sabia que enquanto você está dormindo, o inimigo está preparando várias armadilhas para mim, para você, para a nossa família. Tudo já está preparado para o dia seguinte. Mas o Senhor envia os teus anjos para nos trazer livramento. E muitos livramentos, ou a maioria dos livramentos, nós nem sequer vemos. Mas Deus está livrando. Quantos livramentos eu e você tivemos esse ano? Então, irmãos, se nós olharmos de forma mais profunda em Deus, a gente começa a analisar de forma diferente também do que o mundo relata. Porque o mundo aí fora prega que assim, você precisa ser, você precisa ser, você precisa fazer. E aí vem aquela pergunta máxima, né? Aquela pergunta que fala assim: dinheiro traz felicidade? Quem já escutou essa pergunta? Eu já escutei várias vezes. E a melhor resposta que eu vi foi de um empresário, bilionário. Ele respondeu assim, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, ele é um facilitador. Ele facilita muito. Ele pode comprar a melhor cama do mundo, mas não compra o sono. O dinheiro pode fazer com que você compre ou tenha o melhor plano de saúde, ou você tenha acesso aos melhores hospitais do planeta, mas não compra a tua saúde. Com dinheiro você pode comprar uma mansão, uma mega mansão. Mas isso não compra uma família feliz verdadeiramente. Então o dinheiro sim facilita. E a gente batalha o ano inteiro para isso, não é verdade? Mas isso não pode ditar regra na minha vida e na sua vida. Porque nós temos um Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, nós temos um Deus que nos amou o ano inteiro e continua nos amando. Um Deus que proveu o ano inteiro e continua também nos abençoando. Por isso, irmãos, que nós precisamos fazer essa análise mais profunda em Deus, do que simplesmente julgar o nosso ano, se foi bom ou se foi ruim, dependendo de como está a nossa conta. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então, essa noite, irmãos, o Senhor colocou no meu coração para que nós venhamos trabalhar 3 pontos. Em 3 pontos que nós vamos afiar a nossa lâmina. Amém? E o primeiro ponto é gratidão. Nós vamos alinhar sobre gratidão. Acima de qualquer coisa, nós precisamos ser gratos. O segundo ponto, reflexão. Todos nós precisamos fazer uma reflexão. E o terceiro, direção. Gratidão, reflexão e direção.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, então vamos lá. Vamos trabalhar o primeiro ponto, falando sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E a gratidão, ela traz uma transformação extraordinária na nossa vida. Porém, nós conseguimos identificar 3 tipos de gratidão: a teórica, a passiva e a ativa. Teórica, passiva e ativa. A teórica, irmãos, a gratidão teórica é aquela gratidão que fica somente nas palavras. Por isso é uma gratidão teórica. Ela só fica nas palavras. Muitas pessoas sabem o que dizer. Muitas pessoas sabem até os versículos que dá para coligar. Muitas pessoas até cantam sobre gratidão. Mas isso não se traduz em uma mudança de vida. A gratidão que ela carrega, que é a gratidão teórica, não traz uma mudança de vida. Ela canta, ela sabe os versículos, ela fala sobre a gratidão, aquilo que ela passou, aquilo que ela recebeu, mas ela não muda de vida. Lá em Mateus 15:8 diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a gratidão teórica. A pessoa, ela fala graças a Deus, mas logo em seguida está reclamando de novo. A pessoa, ela conhece na teoria, mas a prática ela não consegue fazer. É uma gratidão verbal apenas. E isso daqui é muito perigoso. Por quê? Porque a gratidão teórica, ela transforma a fé em um discurso e não em um testemunho. Cuidado com a gratidão teórica. Mas nós temos a gratidão passiva. O que é a gratidão passiva? É a que reconhece, mas não reage. Ela é passiva. Ela não reage. A pessoa é grata de coração, ela sabe que Deus fez na vida dela, mas ela não responde com atitude. Ela não responde agindo. Ela reconhece a bênção. Ela sabe que Deus fez, mas ela agradece em silêncio. Ela não coloca para fora, ela não se envolve. Ela não fala. Ela não serve, ela não se compromete. E o perigo de ser uma gratidão passiva é uma acomodação espiritual. E aquela gratidão se tornar algo natural. Aconteceu. Mas nós temos a gratidão passiva. Então, o primeiro ponto que nós estamos falando sobre gratidão, nós precisamos ter essa gratidão ativa, que é aquela que se manifesta em ações. Aquilo que nós realmente colocamos para fora. A gratidão ativa é aquela que se move, é aquela que avança, aquela que obedece, aquela que serve. Essa é a gratidão, que ela não fica só guardada no sentimento, mas vira uma atitude. A gratidão ativa não é a pessoa só louvar com os lábios, mas ela é louvar com as atitudes dela. A gratidão ativa, ela serve, ela contribui, ela perdoa, ela faz com que as pessoas permaneçam fiéis, apesar das adversidades. A gratidão ativa é a gratidão da obediência. E isso daqui faz com que Deus seja glorificado e exaltado, irmãos. Qual é a gratidão que eu e você temos vivido? Qual é a gratidão que eu e você temos praticado? Será que nós ficamos só na teoria? Será que nós somos passivos? Ou será que nós somos ativos? E eu quero trazer um exemplo que está lá em Lucas 17,
que é o exemplo dos 10 leprosos. Quem lembra da história dos 10 leprosos? Jesus estava a caminho de Jerusalém, e passando ali por Samaria, ali na Galileia, de repente, ele entra num povoado, e ali 10 leprosos começam a gritar: Mestre, Mestre, tem piedade de nós. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, vá se apresentar aos sacerdotes. E enquanto eles iam caminhando, eles foram curados. Os 10 leprosos foram curados. A palavra de Deus diz que um deles voltou. Um deles demonstrou essa gratidão ativa. Ele volta para agradecer ao Senhor, para agradecer a Jesus. E aqui eu aprendo, irmãos, que a nossa oferta revela a nossa prioridade. Ele volta para agradecer. É uma fé ativa, é uma gratidão ativa. Ele volta para adorar Jesus, e olha que interessante, com a mesma intensidade que ele pediu a cura, é a mesma intensidade que ele volta e se joga aos pés de Jesus e agradece ao Senhor. Aquilo que afastava ele de Jesus, porque na época a lepra afastava-se as pessoas, já não existia mais, então ele se aproxima de Jesus. Quantas pessoas são curadas da lepra? A lepra que afasta as pessoas de Jesus. E simplesmente essas pessoas fazem como esses 9. Vão embora, querem reconhecimento humano. Mas esse homem, esse samaritano, ele volta e ele agradece a Jesus, porque ele foi curado. Ele se joga aos pés, mesmo sabendo que os outros não voltaram. Eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Eu preciso ter uma gratidão ativa ao Senhor Jesus. E é o que ele faz, irmãos. Ele não se importou que os outros amigos não vieram. Ele fez a parte dele. Porque o milagre, irmãos, o milagre gera um testemunho. Mas a gratidão gera relacionamento. A gratidão gera intimidade. E é isso que esse samaritano ele buscou. Enquanto os 9 foram embora, ele volta e demonstra uma gratidão ativa. Amém, irmãos? Que nós venhamos então demonstrar essa gratidão ativa. Que nós venhamos expressar essa gratidão. Porque pode ser que o ano já esteja acabando, e já está acabando. É um momento, é um ciclo. Mas nós podemos ser gratos a Deus de forma prática, espiritual e consciente. Percebendo e reconhecendo que Ele esteve em nossa vida. Em todos os momentos. Principalmente nos mais difíceis. A gratidão ativa é reconhecer a fidelidade de Deus. A fidelidade do Senhor, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 7, até aqui o Senhor nos ajudou. Reconheça a fidelidade, porque ser grato é olhar para trás e admitir, não foi fácil, mas o Senhor me ajudou. O Senhor me sustentou. Então nós precisamos, irmãos, fazer análise sobre a nossa gratidão. Agradecer as lições que nós aprendemos esse ano. Porque nós não aprendemos só com vitórias e conquistas. Nós aprendemos principalmente nas derrotas. Nós aprendemos muito quando Deus fala, espera. Nós aprendemos muito quando Deus não fala nada. Sabe quando você busca a voz do Senhor, você busca uma palavra de Deus e Deus simplesmente se cala. E aí você fica na espera. Só que até nisso nós aprendemos, irmãos. Então mantenha o seu coração humilde.
Mantenha o seu coração dependente do Senhor, porque a gratidão nos livra da murmuração. A gratidão a Deus nos livra da murmuração, mesmo sabendo que Deus não nos deve nada, mas pela sua graça, Ele supre em toda a nossa necessidade. Amém, irmãos? Então que nós possamos entender que a gratidão ativa não é só agradecer por aquilo que passou. Não é agradecer somente pelo ano que passou, mas ter a certeza que Deus continuará conosco o ano de 2026, 2027, 2028 e assim por diante. Porque o ano termina, mas a fidelidade de Deus nunca acaba. Amém? Amém. Segundo ponto que nós vamos trabalhar essa noite, reflexão. Vocês já fizeram a reflexão sobre esse ano? Quem já fez? Só Moisés? Meu Deus, irmãos. Agora eu entendi porque que a palavra está aqui. Nós precisamos fazer uma reflexão. Só que essa reflexão, ela precisa ser uma análise sobre a minha vida, sobre a sua vida, cada um por si, lógico. Mas ela precisa ser sincera e justa, porque senão ela não tem resultado. E essa reflexão é como afiar a lâmina. Para afiar a lâmina precisa ter atrito, porque senão ela não afia. Então, quando você for fazer a sua análise, fazer a sua reflexão, você e Deus, saiba que vai ter atrito. Saiba que vai ter algumas coisas que Deus vai falar para você, como Ele falou para mim, Ele fala para todos. Vai ter coisas que a gente não vai gostar, mas é preciso. Amém? E o primeiro ponto sobre a reflexão que eu quero trazer essa noite é como está a sua vida. Como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Porque Deus, Ele não habita, Ele não trabalha no meio de bagunça. Pelo contrário, as coisas de Deus precisam e tem que ser extremamente organizada. E aí eu vou lá para o livro de 2 Reis, capítulo 20, que conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava doente. E aí o profeta Isaías vai visitá-lo. E aí quando ele visita, quando ele chega lá diante de Isaías, o profeta Isaías recebe uma palavra de Deus e diz: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Para aqueles que conhecem a história, sabe que o rei Ezequias, ele olha para a parede, ele chora, ele ora, ele faz uma oração sincera, ele se joga ali na presença de Deus e Deus acrescenta 15 anos para ele. Todo mundo sabe da história. Mas o que eu quero pegar essa noite é: ponha em ordem a sua casa. Ou seja, irmão, se Deus falou para o rei Ezequias, põe em ordem a sua casa, é sinal que a casa dele não estava em ordem. Porque se a casa dele tivesse certinha, Deus não precisava falar isso. Então, irmãos, eu olho para esse texto e eu trago algumas lições. E a primeira pergunta é: como está a sua vida? Essa pergunta eu fiz para mim. Como está a minha vida? Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de leitura da palavra de Deus? Como está a minha vida fazendo os devocionais? Como está a minha vida com relação a Deus? Eu estou tendo um relacionamento com Ele, eu estou tendo intimidade com Ele, eu estou escutando a voz dEle. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? É uma análise. Como está a sua casa? O que é a sua casa?
É o relacionamento interno dentro da sua casa. O seu relacionamento, se você tem filhos, como é que está o relacionamento com seus filhos? Se você que não tem filho ainda, como é que está o relacionamento com seus pais? Como é que está o relacionamento conjugal para aqueles que é casado? Dentro da tua casa está tendo diálogo ou está tendo só briga? Dentro da tua casa está tendo palavras de bênção ou palavras de maldição? Dentro da tua casa está tendo palavras de construção ou de destruição? Como é que está a sua casa? Faça uma reflexão de como é que está a sua casa. Como é que está? Qual é o seu propósito? Ah, pastor, mas eu não sei ainda o meu propósito de Deus para a minha vida. Tudo bem. Eu sei que não é fácil. Mas cada um de nós temos um propósito. Temos o do Senhor para as nossas vidas e cada um de nós também temos o nosso propósito. Por exemplo, a minha missão é fazer com que a minha família sirva a Cristo. A minha missão é ter pelo menos uma refeição durante a semana com a minha família junto. A minha missão é ter relacionamento, ter diálogo com a minha esposa, com os meus filhos. Nós precisamos ter uma missão. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Ah, eu quero ser um exemplo na empresa onde eu trabalho. Através do meu trabalho, eu preciso dar um bom testemunho. É uma missão, é um propósito. Como é que está o teu propósito? Você sabe qual é o propósito? Porque, irmãos, é inacreditável, mas se você fazer uma pergunta a cada 10 pessoas, 8 não sabem responder. Ah, não sei. Ah, eu nem ligo para essas coisas. Eu vou só vivendo. Só vou. Não podemos, irmãos. Nós precisamos ter um propósito. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Eu e você carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então a nossa vida não é simplesmente uma vida passageira. Não. Aonde nós estamos, nós carregamos a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? O que eu tenho que deixar para trás? Nós precisamos fazer análise. O que eu preciso deixar para trás? Senhor, o que eu preciso deixar para trás? São costumes. Será que eu preciso deixar palavrões? Que eu estou falando muito palavrão, eu preciso deixar isso para trás. Será que são amizades que não estão fazendo bem? Amizades que não está legal, amizades que estão, na verdade, assim, sugando a tua energia, te levando para baixo. O que eu preciso deixar para trás, irmãos? Lugares aonde eu estou frequentando, nós precisamos entender isso, mas também ter a humildade de falar para Deus, Deus, o que eu preciso melhorar? Porque todos nós precisamos melhorar em algo. Senhor, o que é que eu estou fazendo que o Senhor não tem se agradado? O que eu preciso fazer, Senhor, para melhorar a minha vida, para melhorar a vida daqueles que estão ao meu redor? Isso é uma análise. Nós precisamos, irmãos, fazer essa análise. Senhor, aonde eu estou errando? Aonde que eu estou falhando? Agora tem uma aqui que é muito interessante. Quando que eu preciso fazer? É hoje? É amanhã? Mas tem uma resposta que eu escuto demais, que é só quando... Irmão, quanto que você vai fazer? Não, eu vou fazer isso só quando... Lá no livro de Êxodo, capítulo 8, conta a história das pragas que Deus enviou para o Egito. E na segunda praga, que era a praga das rãs, a palavra de Deus diz que o Senhor enviou rãs para o Egito. E havia rã em toda parte. Agora imagina, irmãos,
aquele animalzinho gosmento. Ele é de Deus, tá? Mas ele é gosmento. Aquele animalzinho que você bate o pé, ele dá 2 pulinhos, ele para, ele não vai embora. E a Bíblia fala que tinha rampa todo lado, seja na casa do pobre, do rico, no palácio do rei. Tinha rã na cozinha, no quarto, na sala, no trono. Rampa tudo que é lado. Estava sendo um tormento na vida deles. A ponto do rei chamar Moisés e falar assim: Moisés, ora ao seu Deus, para que ele leve essas rãs daqui. Livra a minha casa, livra o meu povo dessas rãs. Olha que interessante, Moisés fala assim, responde ao rei dizendo assim: é uma honra. Quando é que tu queres que eu ore? Porque eu vou orar para livrar o teu palácio. Quando é que você quer que eu ore? Olha o que o faraó disse, versículo 10. Amanhã. Amanhã você ora, Moisés. Ou seja, faraó ele preferiu ficar mais um dia com as rãs, passar mais uma noite com as rãs, porque ele falou assim: não, amanhã você ora. E assim nós vemos na vida de muitas pessoas. Quando nós olhamos e falamos assim: olha, nós servimos um Deus, nós temos Jesus Cristo, que Ele pode mudar a sua casa, Ele muda a sua vida, Ele muda a tua história. Ele morreu por você porque Ele te ama. Vamos! Amanhã. Só quando nós olhamos para essa passagem, Faraó teve a oportunidade de falar assim: não é hoje, ora agora para que essas rãs saiam. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo com as rãs, dormindo com elas, acordando com elas, tomando café da manhã com elas, almoçando com elas, e anos com a rã. Nós precisamos fazer uma análise. Quando eu preciso fazer? É hoje, é agora. Não seja um procrastinador das decisões em Deus que eu e você precisamos tomar. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto sobre a reflexão é: como está a sua vida? O segundo ponto é: cuidado com as distrações. Nós precisamos fazer uma reflexão. Como é que está? Você está muito distraído? Porque o inimigo hoje tem trabalhado em cima das distrações. O inimigo não fica mais atrás da árvore falando assim, bu, para você se assustar. Hoje ele fica lançando distrações. Ao pouquinho a tua fé vai esvaziando. Vai esvaziando. Aos pouquinhos, ele vai apagando aquela chama. Tem aquela passagem do jovem Eutico, que está lá em Atos 20. Eutico estava num culto, pregado pelo apóstolo Paulo. Imagina, irmãos, Paulo pregando. E a Bíblia diz que esse culto era no 3º andar. E Eutico sentou na janela. Ele ficou sentado na janela. A janela é um lugar perigoso, porque a janela te dá acesso a outros lugares. E a Bíblia diz que ele adormeceu e, vencido pelo cansaço, ele caiu lá do 3º andar e morreu. Toda queda te joga para fora. Cuidado com as distrações. Eutico estava distraído. Ele estava no lugar certo, ele estava dentro, mas olhando para fora. Ele estava no ambiente certo, mas com a intenção e o pensamento errado. Irmãos, olha que interessante. Ele estava no momento do culto ali com o apóstolo Paulo, mas ele foi vencido pelo cansaço, pelo desânimo. É isso que o inimigo vem fazendo todos os dias na nossa vida. Ele quer nos desanimar. Ele quer fazer com que eu e você venhamos cansar.
E aos poucos ele vai tirando a prioridade de Deus. Ele vai tirando a nossa prioridade, que é o Senhor. Vamos para a festa? Vamos. Vamos para a igreja? Ah, se der tempo eu vou ver se não estiver chovendo. Vai ter um churrasco lá na firma. A chuva está descendo. Vamos, não, dá tempo sim. Se molhar um pouquinho não dá nada não. Agora, por culto, eu acho que não dá não, hein? Mas é isso que ele está fazendo. Lançando distrações. Você está cansado. Fica em casa, descanse. Lógico, irmãos, que tem hora que o cansaço de saúde, às vezes, sim, pode acontecer. Da pessoa está passando por um momento, um cansaço de saúde, né? Teve pessoas que teve dengue, que tem aquele que baixa as plaquetas, é uma situação diferente. Mas pessoas com saúde, tudo certo, tudo normal. Deixando Deus para... Mas por quê? Porque o inimigo vai minando. Ele vai tirando aquele fogo, ele vai esfriando, até chegar um ponto que a pessoa já não está nem lá, nem cá. É esse ponto que ele quer. Porque aos poucos a pessoa vai deixando de ter intimidade. E tem uma história que conta, e ela é muito real. Um rapaz estava em cima do muro. De um lado estava Deus e do outro o inimigo. E Deus falava assim: vem para cá, pula para cá, vem para cá, rapaz, vem, vem. E o inimigo assim cruzado, só olhando, dando risada. Isso gerou uma intriga na cabeça desse rapaz. Ele falou: mas por que ele quer que eu vou tanto e o outro não está nem aí? E ele olhou para o inimigo e falou assim: mas Deus está me chamando tanto para ir lá, e você está sossegado. Você não quer que eu vou aí, não? E o inimigo falou assim: não, você já está em cima do muro, você já está comigo. Tem muitas pessoas em cima do muro, irmãos. Desanimados, frustrados. Tem muitas pessoas em cima do muro, como se tivesse sentado na janela, do lado de dentro, mas olhando para fora. Faça uma análise, porque todo distraído é atraído para algum lugar. Amém? E o terceiro ponto de reflexão: qual tem sido a sua entrega? Qual tem sido a sua entrega? Lá em Marcos 14, conta a história daquela mulher que quebrou o frasco de alabastro. E existia um perfume caríssimo, um perfume de nardo. E ela quebra aquele perfume no meio daquele almoço, no meio daquela refeição, aliás. E ela derrama aquele perfume na cabeça de Jesus. E ali ela expressa o quanto ela estava valorizando Jesus. Só que, quando ela faz isso, ali se identifica 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aqueles que só observam. Eles não reagem. Eles não falam nada. Eles não fazem nada. Estavam sentados ali na mesa, viram o que aconteceu, mas para eles tanto faz como fez. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Existe o segundo grupo de pessoas, que são quem? São os críticos. Aqueles críticos que não constroem nada, mas criticam tudo. Se a parede é branca, ele critica que é branca. Se você pinta de preto, ele vai criticar que é preto. Ele critica tudo. Esse segundo grupo só reclama. Esse segundo grupo são pessoas que ficam indignadas. São pessoas que fazem promessas falsas. Porque levantou-se um grupo ali para dizer assim: nossa, por que esse desperdício? Ela poderia ter vendido esse perfume e nós pegávamos esse dinheiro e daria aos pobres. Fazem promessas que não vão cumprir.
Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é o grupo como essa mulher, que na presença de Deus entrega tudo. Na presença de Deus entrega tudo que tem. Na presença de Jesus eu entrego tudo o que eu tenho. Eu não faço esforço, eu entrego tudo ao Senhor. Eu adoro Ele verdadeiramente. É uma reflexão. Qual grupo eu e você estamos participando? O grupo que só observa? O grupo que só critica? Ou o grupo como essa mulher que entregou tudo e verdadeiramente adorou ao Senhor com tudo que ela tinha? Amém? Então, irmãos, reflexão. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Faça uma reflexão sobre o que passou em 2025. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E essa reflexão não é para que nós venhamos ficar chateados. Essa reflexão não é para nós ficarmos nos acusando, mas é simplesmente para nós olharmos para nós e falar assim, não, eu preciso recalcular a rota de algumas coisas. Amém? Essa reflexão é para uma construção. Não adianta eu falar para você que 2026 vai ser um ano espetacular, se nós continuarmos fazendo e cometendo os mesmos erros. Vai chegar fevereiro, março, abril, maio, junho, tudo vai ficar igual. Por quê? Porque nós não afiamos a lâmina do nosso machado. Amém? E o terceiro ponto para nós encerrarmos é sobre a direção. Eu preciso ter a gratidão. Eu preciso fazer a reflexão. E após eu fazer a reflexão, eu preciso ter uma direção. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor. Irmãos, toda vez que você olhar na Bíblia, que vem essa palavra, assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando com a gente. Jeremias 17:5 começa assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Deus, ele é bem direto e reto. Maldito é o homem que confia no homem, na humanidade, naquele que erra, naquele que é fraco, naquele que só tem o sopro de vida. Mas bendito é aquele que confia verdadeiramente no Senhor. A nossa direção, a nossa caminhada precisa estar no Senhor, irmãos. Precisa estar em Deus. E aqui eu quero deixar uma frase muito clara. A direção, ela é mais importante que a velocidade. Grave isso. A direção, ela é mais importante que a velocidade. É melhor você chegar em último no lugar certo do que chegar primeiro no lugar errado. Não adianta nada. Porque a velocidade sem direção, ela é um desperdício. A velocidade pode impressionar pessoas, mas a direção, ela agrada ao Senhor. Ela agrada a Deus. Agora, tem um detalhe, muito importante. Para quem não sabe aonde quer chegar, então qualquer caminho serve. Para quem não sabe aonde quer ir, aí não precisa consultar ninguém, porque qualquer caminho vai servir. Mas aqueles que sabem aonde querem chegar, aqueles que sabem por onde querem ir, então eles precisam ter o Senhor como guia. Olha só, lá em Gênesis 13, quando o faraó deixou o povo sair, depois da 10ª praga, o faraó falou assim, vão embora, não quero mais vocês.
Olha o que diz Gênesis 13, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois ele disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Ou seja, aqui fica muito claro que o Senhor dá a direção, que o Senhor sabe de todas as coisas. Olha, esse caminho é mais curto, mas esse é perigoso. Esse aqui é um atalho para a sua vida, mas esse aqui você não vai dar certo. Mas siga o caminho que eu tenho para você. E o Senhor levou esse povo para o caminho do deserto, como diz a palavra. Só que quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, mesmo que não faça sentido aos olhos humanos, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel para provar. Ele é fiel para provar que Ele nos ama. Ele é fiel mesmo para prover em lugares impossíveis, improváveis. Ele pega esse povo e ele leva esse povo para o meio de um deserto, irmãos. Mas quem estava na direção? O próprio Deus. O próprio Deus estava conduzindo, dizendo assim: olha, vai por aqui, colocou uma nuvem. E quando nós olhamos esse povo indo para o meio do deserto, e aqui é a maior prova de que quem segue a direção de Deus, a direção dada pelo Senhor, contempla a sua grandeza, contempla a sua fidelidade e o seu poder. Porque aqueles que caminham segundo a direção do Senhor, pode passar pelo meio do deserto, porque Deus, Ele é o sustento. Deus, Ele é a proteção. Se você e eu tivermos na direção que Deus ordenou, se nós seguirmos o caminho que Deus nos mostrou, então com certeza eu e você, nós vamos ver o mar se abrir, nós vamos ver o pão cair do céu, nós vamos ver a água jorrar da rocha, nós vamos ver a nossa roupa não envelhecer, os nossos pés, as nossas pernas não vão inchar. Nós vamos contemplar a muralha de Jericó caindo por terra e chegarmos à nossa terra prometida. Chegarmos aonde o Senhor quer que nós venhamos viver o extraordinário em Deus. Deus quer que eu e você venhamos viver o extraordinário. Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Isso não vai isentar de termos guerras, conflitos, vai ter. Mas Ele tem uma terra prometida para mim e para você. Basta seguir a direção que o Senhor der, porque a direção dele não falha. É Ele que é o sustento. Agora pega essa, irmãos. A nuvem que guiou esse povo, a nuvem é do céu, não é? Amém. A estrela que guiou os magos, a estrela é do céu, não é? Irmãos, olhando para isso, eu vejo que a nuvem que é do céu conduziu o povo para a terra prometida. E a estrela conduziu os magos para o prometido de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês essa noite, se vocês seguirem a ordem do céu, a direção de Deus, aquilo que o céu determinar para a sua vida, com certeza você vai chegar na terra prometida, juntamente com o prometido do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Siga o caminho que Deus colocar na sua vida, não tente atalhos. Pode ser que essa estrada do lado aqui seja mais rápida. Nossa, tem 5 pistas, é mais rápida, tem pedágio, mas o pedágio é de graça. As pessoas estão voando e eu estou andando aqui nessa estradinha, ainda de cascalho. Está tão difícil, cheio de buraco. A pergunta é, onde Deus quer que você ande? É nessa? Continua andando nela. Não importa a velocidade, importa a direção.
Tenha a direção de Deus para 2026 na sua vida. Tenha a direção do Senhor para esse ano que vai começar, irmãos. Porque daí não adianta chegarmos no final do ano e apresentarmos um monte de desculpa para Deus. Não adianta a gente chegar no final de 2026 e apresentar, Senhor, é porque, é isso, é aquilo. Deus tem uma direção para a minha vida e para a sua vida para 2026. E eu repito, isso daí não te isenta de lutas, de obstáculos, de momentos difíceis. Mas quando nós estamos em Deus, Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Senhor. Então a nossa preocupação é fazer aquilo que o Senhor pediu para fazer. Seguir o caminho que Ele pediu para nós seguirmos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero concluir. O Senhor me trouxe de forma muito clara. Gratidão, irmãos. Tenha gratidão no coração. A gratidão, ela afasta a murmuração. E a gratidão em tempos fáceis, aí não precisa nem ser convertido. Mas aquele que é cristão, aquele que sabe que Deus ele está ensinando em todo momento, mesmo que o momento não esteja sendo dos melhores, agradeça. Eu e você sempre temos coisas para agradecer. Faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se tem algo que está te distraindo, o que você tem entregado para Jesus. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Mas principalmente, ande na direção que o Senhor der. Essa não tem erro. Estamos finalizando 2025, prestes a entrar em 2026. E eu quero falar aqui, irmãos, não dependa de governo, não dependa das autoridades. Não fique com essa conversa de que esse ano vai ser aquilo, esse ano porque não sei o quê. Esse ano está decidido na minha vida, vai acontecer aquilo que o meu Deus quer. Irmãos, eu e você que damos nome para as coisas, sabia? Deus criou tudo e falou, Adão, coloca o nome. Deus criou os bichinhos e falou, Adão, dá um nome para eles. Deus me deu 2 filhos e eu e a Daiane colocamos nomes. Ou seja, Deus ele nos dá e nós colocamos nome. Então eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, o meu salário, nossa, que coisa medíocre, que coisa horrível. O meu trabalho, nossa, o meu trabalho é insuportável. Nossa, minha família é triste. Deus, vamos mudar isso. A minha família é abençoada em nome de Jesus. O meu trabalho é uma bênção em nome de Jesus. O teu salário, o meu salário é uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus por ele. Vamos mudar essa chave. E vamos começar a lançar palavras de bênção. Não palavras de morte. Não palavras que destroem. E saiba que o ano de 2026 já está escrito na agenda do Senhor. E eu quero que vocês também venhamos viver aquilo que Deus escreveu no livro da vida. Amém? Então não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Mas creia que o Senhor está no controle. Pode ser que o ano seja apertado, pode ser. Mas Deus, eu não largo da tua mão. Mas eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é partido, não é presidente, não é nada. É o Senhor. Amém?
Louvor, pode subir aqui fazendo um. Glória a Deus. Irmãos, se coloquem de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor falou muito forte a respeito desses 3 pontos: gratidão, reflexão e direção. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue falando com cada um de vocês, assim como Ele está falando comigo. Assim como eu pude olhar para a minha vida e falar, meu Deus, eu preciso consertar isso. Irmãos, eu sou bem transparente em falar que o Senhor me disse algumas coisas que eu fiquei chocado até. Mas eu sei que, se Ele está falando, é por amor. Coisas que às vezes no nosso automático, no nosso cotidiano, a gente faz e nem percebe. Mas o nosso Deus é Pai. E se o Pai corrige o Filho, é por amor. É para que ele não erre mais. É para que ele cresça. E o nosso Deus quer que nós cresçamos. O nosso Deus quer que eu e você venhamos avançar cada dia mais. Por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Senhor das nossas vidas. E o único interesse que Ele tem é que nós venhamos crescer. Que nós venhamos frutificar. Então, faça essa reflexão diante do Senhor. E siga as instruções do nosso Deus. Amém?